Olá, estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus ao teu coração, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, o verso de número 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado da banda, enquanto se despedia da multidão. Meus queridos amigos, eu amo essa passagem. Essa passagem é maravilhosa, pelo qual Jesus ordena aos seus discípulos que entrassem dentro do barco e atravessassem do outro lado. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Pedro, ele viveu o sobrenatural de Deus sobre a vida dele, andando sobre as águas. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que quando os discípulos eles chegam na metade do caminho, a Bíblia vai dizer que houve uma grande tempestade, ondas fortes, os ventos fortes, e os discípulos começam a ficar desesperados porque eles pensavam que ali era o fim da sua jornada, pensavam que a tempestade ia matá-los, iam deixar que eles não conseguissem chegar do outro lado. E quando eu vejo essa tempestade afligindo o barco dos discípulos pela fé, eu imagino os desesperos deles dentro do barco, pensando que eles seriam os últimos dias da sua vida. Mas de repente, Jesus vem caminhando sobre as águas. E os discípulos estão tão desesperados que a Bíblia vai dizer que eles pensam que é um fantasma. E eu sei como é difícil enxergar Jesus durante a tempestade. Eu sei como é difícil enxergar Jesus durante os ventos fortes que vêm sobre a nossa vida. E Pedro, ousado, ele disse: Senhor, se é tu realmente, permita que eu vou de encontro a ti. E Jesus respondendo: venha. E Pedro, reconhecendo a voz de Jesus, ele sai do barco para viver o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas. Mas o interessante de tudo isso é que quando Pedro começa a andar sobre as águas, a Bíblia diz que ele começa a ter medo. A dúvida toma conta do coração de Pedro e ele não acredita que ele está andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. E eu imagino Pedro se perguntando: será que é Jesus mesmo? Eu estou ainda vendo Jesus, será que é Jesus? E de repente a Bíblia diz que a dúvida toma conta do coração dele, o medo toma conta do coração dele e ele se afunda nas águas. Eu quero te dizer que quando você tiver dúvida dos seus milagres, nada de sobrenatural vai acontecer na sua vida. Não duvide do poder de Jesus. Acredite que você possa conseguir andar sobre as águas. Jesus pegou Pedro pelos braços, colocou ele de pé, e agora Pedro vai voltar para o barco, mas só que vai voltar de mãos dadas, caminhando sobre as águas com Jesus. A Bíblia diz que quando ele se aproxima perante o barco, Pedro entra, em seguida entra Jesus, e quando Jesus adentra dentro do barco, a Bíblia diz que a tempestade se acalma, o vento cessa e tudo se normaliza. Eu quero te dizer que quando Jesus entrar dentro do barco da tua vida, essa tempestade vai acalmar, os ventos fortes vão cessar. Os discípulos conheciam Jesus que só curava enfermos, mas naquele dia eles conheceram Jesus que acalma ventos e tempestade. Eu quero te dizer que esse vento, essa tempestade, essa luta que você está passando, é para que você conheça um Jesus que você ainda não conhece. É durante as lutas e as adversidades da sua vida que Jesus vai se manifestar como o Deus da tua história. Não olhe para as lutas, não olhe para as circunstâncias, olhe para a promessa. A promessa é: você vai chegar do outro lado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não deixe de orar, porque enquanto você está orando durante essa luta, durante essa aflição, essa tempestade, Jesus vem caminhando de encontro ao teu barco e ele vai entrar e a tempestade vai acalmar em nome de Jesus. Beijo no teu coração. Tchau, tchau.